terra. Nós somos terra. A palavra do Senhor nos diz, querido, que quando Isaías, ele foi falar, amados e queridos irmãos, ele foi profetizar a nação de Israel, ele disse 3 vezes: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Diga para o seu irmão: você tem dúvida que você é terra? Pergunte para ele mais de uma vez. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Preste atenção, vire para cá. Em primeiro lugar, a terra estava sem forma. A terra estava sem forma. Em primeiro lugar, a terra estava sem forma. A palavra hebraica toashbu significa sem forma e vazia. Esta expressão significa simplesmente algo que restou de uma catástrofe. Assim é o homem, terra, sem Jesus. Ele vive em plena catástrofe, ou seja, estado lastimoso, que vive em plena calamidade. O homem sem Jesus, ele não tem forma. O homem sem Jesus não tem forma. O homem, terra, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, queridos e amados irmãos. Abra aí a sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 1, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia, Ele vos deu vida. Você estava sem forma, você estava em putrefação, você estava vivendo, querido, um caos, você estava vivendo um estado lastimoso, você estava morto nos vossos delitos e pecado. Se você ler a Bíblia em Romanos, capítulo 6 e versículo 23, você vai ler lá, está escrito: pois o salário do pecado é a morte. É isto que o ser humano é. Ele vive em estado lastimoso. Ele vive, queridos, jogado, largado. Aleluia. Ah, glória. Oh, Senhor da glória. Ele era uma terra. Aleluia. Uma terra sem forma. A terra estava sem forma. Oh, a terra sem forma é uma terra em pecado, putrefação. O pecado veio e deformou o homem, mas a Bíblia diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Veja bem, medite bem, o que você fazia antes de aceitar Jesus, está na igreja. O que você fazia, o que você falava, aonde você andava, com quem você conversava, como você agia, como você andava. Amados e queridos irmãos, era estado putréfico, mas Ele vos deu vida, mas Ele tirou, querido, toda imperfeição. Ele tirou, querido, a forma que não existia. Você era sem forma, era jogado pelas traças, mas quando Jesus morreu, Ele vos deu vida, e vida em abundância. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Aleluia. O pecado destrói, o pecado deixa a pessoa deformada, o pecado deixa a pessoa sem consciência, ou seja, cega. A palavra do Deus vivo nos diz, querido, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cega, ele é o pai da mentira, o pai do pecado. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia: maior é o que está conosco
conosco do que o que está com ele. Aleluia. Agora ele, aleluia. Agora, quando o Senhor criou o homem do pó da terra, o homem agora ocupa o centro, a vontade de Deus. E é por isso, queridos e amados irmãos, é que eu vou deixar um tema aqui para vocês. Aleluia. Terra, o alvo de Deus. Terra, o alvo de Deus. A terra sendo um alvo de Deus está em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A terra estava sem forma e vazia. Gênesis capítulo 3 versículo 19. A palavra do Senhor nos diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Jó capítulo 34 e versículo 15. Toda a carne juntamente, aleluia, estiparia, e o homem voltaria para o pó. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Aleluia. No mesmo livro de Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Daniel capítulo 12 e o versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitará. Muitos. Eu estou apenas te dando aqui, amado, uma base para que não fique a dúvida no decorrer da mensagem em que você foi criado no macaco, da girafa. Porque tem muita gente, queridos, que fala: quando eu morrer eu quero ser uma barata. Deus que me defenda, ser uma barata. Pastor Sami, ser envenenado, aquela dona de casa me bater com a chinela. Deus que me defenda. A palavra do Senhor diz assim, querido, que nós vamos ter um corpo de glória, um novo nome. Diga para o seu irmão: você é pó, terra. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o homem que vive sem Jesus está sujeito a comer capim. O homem sem Jesus, ele é sem forma, está sujeito a comer capim. A palavra do Senhor nos diz em Daniel capítulo 4 versículo 33: Nabucodonosor se exaltou tanto que passou a comer capim. Não vale a pena se exaltar. Ele comeu capim. Aleluia. Herodes foi comido de bicho sem Jesus, porque não tinha Jesus. Golias levou a pedrada na testa e caiu. Aleluia. Faraó foi engolido. Aleluia. O homem sem Jesus não é nada. Quem concorda comigo, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Aleluia. Nabucodonosor comeu capim, mas a igreja tem a forma de Cristo. Nós temos a forma de Cristo. Assim como eu for segurar na mão do pastor Sami, segure aí na mão do seu irmão agora. Segure na mão dele, olhe para ele e diga: você tem a aparência de Cristo. Aleluia. Diga mais de uma vez para ele: alegra-te, você tem a aparência de Cristo. Diga para ele: alegra-te, você tem a semelhança de Jesus. Aleluia. Oh glória. Só aqueles que têm a semelhança de Cristo, levante a mão para o céu e dê uma rajada de glória. Davi disse quando Saul o perseguia: Saul, aleluia, é símbolo de inveja. Em 2 Samuel capítulo 22 e o 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 22 e o versículo
versículo, aleluia, e o versículo 19, Saul, quando estava sendo perseguido por Davi, ele disse: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor